Agora sim. Galera, estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Tudo bem com vocês? Como é que tá a questão aí do som? Apareceu? Tá com um delayzinho ainda, galera? Porque a gente deu uma olhada breve aí, não sei se eu consegui organizar totalmente isso aí para vocês. Agradecer também aí, tá? Pela paciência também aí, né? É engraçado, gente, que nunca dá problema com a internet, aqui a gente tem uma internet bem boa. E aí, hoje resolveu começar a dar umas panezinhas aqui, e aí eu tive que ligar para o suporte para retomar. Acho que vocês sabem como é, todo mundo já passou por isso aí também. Gente, Arioli, Natanael, Juarez, Lucas Lopes, Fabrício, consegui achar um cara que mora na mesma cidade que eu, hein? Gente, tá com delay? Tô conseguindo, tá sincronizando o som com a voz aí, só pra eu ver se tá tudo certo isso aí também. Bom, gente, então nós temos aí definido a banca Fundatec, né? Show de bola, sincronizado, essa é uma preocupação que eu tava aí com vocês também. Gente, então assim, ó, temos a banca Fundatec como a definida, né? Graças a Deus. Eu já havia comentado dessa banca aí, eu acho que há mais de um ano. E algumas vezes eu bati na tecla que, cara, a gente sabe como é que funciona um pouco de licitação, já é uma banca que a brigada conhece, que não deu problema, digamos assim que a seleção dela é uma seleção compatível aí com o cargo de vocês, então eu acho que foi uma banca excelente. A gente tem algumas ponderações para a gente fazer aqui com relação à Fundatec, que ela mudou um pouquinho, e alguma das coisas que eu vou falar aqui para vocês eu não falei em lugar nenhum, nem no grupo do WhatsApp ali para ninguém. Algumas das considerações que a gente tem que fazer é que a Fundatec ela está começando a adotar uma característica de vincular as questões ao cargo que está sendo fruto da prova, né? Por exemplo, vai fazer cargo, por exemplo, para a área tributária, tá? Para ISS de algum município, eles vão normalmente colocar lá artigos ligados à parte financeira e à parte tributária, 63, 169 da Constituição e por aí vai. O que é que eu quero dizer com isso? Que com essa alteração da Fundatec, já é interessante que se foque também naqueles artigos lá 139 a 144, tá? Começa a tomar mais força ainda aquela parte do artigo 5º, que é do meio do artigo 5º para o final, que ele fala muito aí na questão penal, tá? Fala nas espécies de pena que pode ter no Brasil. Lá não fala, mas, por exemplo, na questão de pena de morte, como que se aplica essa pena de morte? Pode ser em questão de guerra, pode ser aí por questão de fuzilamento. Pode ser, não, vai ser aí por fuzilamento. Mas, enfim, como todos sabem, a Fundatec ela é uma banca extremamente literal, ou seja, um copia e cola especialmente das leis que eles não estão acostumados a cobrar. E diga-se de passagem, muitas dessas leis que eles não estão acostumados a cobrar são leis que vão cair na brigada. Não vai cair questão que não seja copia e cola da lei, da parte específica da brigada, dos regimentos da brigada. Tá? Então isso aí é certo. Se eles quiserem inventar algo, o que eu acho difícil, eles vão inventar alguma coisa na Constituição Federal, tá? Eles vão estar lá colocando, por exemplo, qual é o remédio constitucional, tá? A gente tem habeas corpus, habeas data, mandado de junção. Qual dos remédios constitucionais, por exemplo, que vai te dar o direito, tá? De daqui a pouco você não poder fazer uma reunião livre numa praça pública, certo? Ou, por exemplo, eles vão colocar lá uma história que você foi buscar os teus dados para ver se você estava no SPC, no Serasa, enfim, professor, estou no SPC, posso fazer o concurso? Claro que pode. E aí negaram para você qual é o remédio constitucional que você vai
ter acesso aos teus dados em um banco de dados público. Tá? A gente vai ter o habeas data. Aí eles podem colocar alguma historinha, mas normalmente vai ser copia e cola. Tá? Vamos falar numa questão aqui, gente, muito importante. Muito importante. Pedir para vocês aí, né? Curtam aí, compartilhem também, aí botem nos outros grupos aí o que a gente tá passando aqui também. Se inscrevam aí no canal, isso aí é bem importante pra gente também, né? Vou falar um pouquinho aqui, gente, de língua portuguesa e de matemática, tá? Que para mim isso aí vai ser, não escondo de ninguém que isso aí vai ser o definidor da aprovação, tá? Para mim isso aí é a definição da aprovação. Gente, português. Eu já coloquei no grupo aí para vocês. Para quem está no meu grupo, eu coloquei hoje 3 conteúdos que mais caem em português. Logicamente, para quem nos acompanha, sabe que a gente está fazendo o nosso curso Reta Final. E esse curso Reta Final ele é focado muito naquilo que sempre cai, tá? Para quem não sabe ainda, a gente vai ter 3 lives, sábado, domingo e segunda, onde a gente ali vai estar falando de aspectos principais aí na preparação do teu concurso e o lançamento do curso Reta Final com desconto absurdo aí, tá? Para quem estiver na live. É lógico que interpretação de texto vão ter muitas questões. A gente teve uma prova agora que foi aplicada nesse final de semana do município, se eu não me engano, é de São Vicente do Sul. E ela teve, dependendo do cargo, para alguns cargos eram 10 questões e teve 5 questões de interpretação de texto. 5 questões de interpretação de texto. Então, assim, não negligenciem a parte de interpretação de texto, porque nessa parte a Fundatec é imprevisível. Às vezes eles estão bem loucos lá colocando uma questão só de interpretação e daqui a pouco, do nada, eles resolvem colocar 5. Aí vem aquela questão que a gente pode analisar assim, tem coerência com o cargo, interpretação de texto? É lógico, cara. É lógico. Se você vai abordar alguém, quase que eu falo uma besteira aqui, se você vai abordar alguém e daqui a pouco, no meio dessa abordagem, o cara te responde de alguma forma que você interpreta mal, cara, conforme a interpretação que você tenha, vai ser uma reação que você vai ter. Então, eles podem levar para esse lado e a gente pode ter muita questão de interpretação de texto. Ah, mas não vai cair 5 questões, vão cair 3. Porra, meu, é 30% das questões de português. Então, assim, é muita questão de língua portuguesa, tá? Então, tem que estar ligado. Ô Juarez, eu não vou colocar redação oficial aqui, porque eu não sei nem se vai cair, tá? Se eu estivesse lá fazendo o edital, por exemplo, para a Brigada Militar, eu não colocaria lá a redação oficial, tá? Então essa aí, eu pretendo esperar o edital sair para ver se realmente vai ter. E outra coisa, né? Por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem um manual de redação oficial específico digamos assim, do estado de Santa Catarina. Eu não sei se no Rio Grande do Sul como é que vai ser aplicado isso aí, tá? Então teria que ver até inclusive qual que seria a fonte de estudo em cima disso aí, tá? Então a interpretação de texto tem que ter um cuidado muito grande. E assim, se observa muito tranquilamente uma grande quantidade de questões de classe de palavras. Mais uma grande quantidade de questões de classe de palavras, a ponto de, em uma bateria de 10 questões de prova, e assim, são 10 questões. Gente, são 10 questões de português que eles podem abordar 50 assuntos, porque cada alternativa pode falar de um assunto. Então eu posso dizer para vocês assim, que em uma bateria com 10 questões, ele deve abordar mais ou menos o que é esperado 4 a 5 vezes classe de palavras.
Não significa que são 5 questões com enunciado de classe de palavras, mas que você vai precisar do conhecimento de Crasse. Eu fui ler crase ali, fui falar Crasse. 5 abordagens aí de classe de palavras, tá? Então, assim, a gente tem que estar dominado o que é classe de palavras, mas na veia classe de palavras, tá? Ah, professora, assim, período composto. Gente, período composto da análise que eu fiz até agora, e foram muitas questões, eu vi pouquíssima questão abordar a parte de período composto, aquilo lá, por exemplo, que ele vai pedir se o complemento é uma oração subordinada, objetiva, direta, objetiva, indireta, completiva, nominal, faz papel de sujeito, e às vezes ele nem coloca subjetiva, por exemplo, tá? Uma oração subjetiva, ele coloca que faz o papel de sujeito, tá? Então, assim, classe de palavras tá muito forte, tá? E aí tem outra coisa que tá caindo demais, que é a parte tanto da escrita, uso de G, J, X, CH, 2 S, Z. No meu curso, gente, regular, eu coloquei lá um material de apoio, porque isso, por incrível que pareça, é decoreba. Existem algumas regras para isso. Então, assim, é lógico que a leitura vai te ajudar demais. Só que, assim, ó, não adianta nada você querer se matar agora para suprir toda a deficiência de leitura que você não teve nos meses, nos anos atrás, e não é culpa tua, é muita culpa às vezes de até escola de qualidade de ensino. Não adianta você querer se matar agora para suprir a carência disso. O que você pode fazer, e às vezes é uma estratégia inteligente, buscar no próprio Google, né? Palavras que geram confusão escritas com G e J, que geram confusão escritas com 2 S e cedilha, até porque qualquer aula de professor que você pegar, jamais o cara vai conseguir abordar todas as palavras aí que podem aparecer para você, tá? O interessante é que você dê uma olhada nas regras, mas também tente enriquecer um pouquinho esse teu vocabulário, tá? A questão aí de significado, né? Caiu lá, por exemplo, que esse edital é um edital que ele está... É um edital eminente com E. Tá, e aí? O que é edital eminente com E? Qual é o significado que tem isso para vocês? Gente, edital eminente é um edital da Receita Federal. Edital eminente é um edital da Receita, que é um edital, cara, do tamanho de um bonde. O edital da Receita Federal, ele deve abarcar mais ou menos umas 17 disciplinas, cada uma delas cada conteúdo delas dá uma folha, mais ou menos. Isso é um edital eminente, um edital grande, né? Agora, edital iminente é que está próximo, isso aí já vi cursinho colocar errado isso aí. Então, assim, ó, vocabulário, ratificar, retificar, eminente, iminente. Então, isso tem que cuidar bastante, tá? Tentem, cada vez que vocês estiverem fazendo algumas leituras, dar uma olhada nas palavras que vocês desconhecem. A própria Fundatec, ela tem no histórico de questões algumas questões que se repetem, tá? Nesse sentido, então é bom ficar ligado, tá? Eu vou deixar, pode ser também, Fabrício, tá? Além, quando a gente fala assim, eminente, pode colocar como um certo sinônimo de imponente também, tá? Gente, assim, ó, não é surpresa para ninguém também aí de algo que vai cair, que são conjunções. E digamos assim, que os sentidos do que essa conjunção está estabelecendo dentro daquela oração, daquela frase, daquele período. Inclusive,
Oração, frase, período é outro conceito que, às vezes, tá, com uma incidência bem menor, a Fundatec gosta de cobrar. Certo? Então, assim, mas isso é fácil, é só decorar as conjunções. Não é, cara, porque dependendo do contexto, você pode ter diferentes classificações, tá? O porquê. O porquê ele pode ter diferentes classificações, certo? O porquê ele pode estar explicando, ele pode ser uma causa, às vezes ele é os dois. Então, assim, tem que pegar muito essa parte aí do contexto. Sempre que você vir na Fundatec, algo ligado à conjunção, você vai ter que parar, olhar o texto e olhar inteiro aquele parágrafo para que você consiga entender e ver real o que é que está acontecendo, tá? Mas ô Fabrício, tá certo também, tá? Tá certo também a tua questão ali do eminente. Gente, então assim, português, isso aí, se vocês tiverem esses conceitos aí dominados, eu posso dizer que vocês matam metade da prova. Aliás, junto com a interpretação de texto, vocês matam mais de metade da prova. É lógico, eu vou esmiuçar isso na segunda-feira para vocês. Detalhe a detalhe, que é a nossa terceira live, onde a gente vai estar colocando aí especificamente o que eles gostam de cobrar. Tá? Especificamente o que eles gostam de cobrar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí de matemática, tá? Vamos falar um pouquinho de matemática. Professor, como começar do zero matemática nesse momento? Pedro Ferreira. Ô Pedro, matemática é diferente do português? Português você tem que começar do começo. Você tem que pegar desde a parte de classe de palavras e até pontuação. Matemática, a gente tem alguns pré-requisitos. Você vai precisar saber fazer soma, divisão, multiplicação e adição e subtração de frações. Isso é um pré-requisito, tá? Agora eu colocaria um outro pré-requisito, que é você saber trabalhar com potenciação também. Potenciação, mais do que radiciação. Saber trabalhar com potenciação. E a partir disso você pode pegar alguns conteúdos picados, tá? Lógico que a técnica vai te ajudar muito. Para quem acompanhou minhas aulas, por exemplo, de porcentagem, sabe do que eu estou falando em questão de técnica. Eu vou puxar a brasa para o meu assado aqui. E tem muitos professores bons aí. Muitos bons, e com os quais aprendi algumas coisas também, tá? Não sou aquele cara... Mas a técnica, por exemplo, de porcentagem, a que eu utilizo, para mim, é a mais eficaz de todas, né? Então, quem acompanha minhas aulas aí sabe mais ou menos como é que eu faço. E porcentagem, por exemplo, é um assunto que ele está no top da parte de matemática. Então, assim, porcentagem, álgebra. O que é que eu quero falar com álgebra? Porque álgebra abrange muita coisa. Álgebra, ele vai falar, por exemplo, quando o João nasceu, Maria tinha 10 anos. Não, Maria tinha o triplo da idade de João. Sabe-se que daqui 43 anos, João terá a metade da idade de Maria. Aí ele cria uma história para você e você tem que traduzir esse problema em números, tá? Isso cai demais. Ou um mais simples, que às vezes se confunde com função de primeiro grau, que é uma função de primeiro grau também, sabendo que o taxímetro é de um táxi, só pode, né? Não vai ser taxímetro de um trem. Sabendo que o taxímetro tem a bandeira. O Rio Grande do Sul é bandeira que se usa, né? A bandeira é o valor fixo de R$5. E sabe-se que esse taxista rodou 8 quilômetros e que cada quilômetro rodado custa R$4.
ao final, qual o valor que o passageiro vai pagar? Gente, isso aí também vai se enquadrar aí nesse conceito dessa parte de álgebra que cai bastante. Bastante, cai demais. Lembrando, o que eu tô falando para vocês é o filé do que a gente tem visto, tá? Então, assim, isso costuma cair bastante. E outra coisa aqui, deixa eu citar mais um aqui. Vou citar mais um aqui. Geometria espacial, tá? Geometria espacial tem caído bastante, tá? Geometria espacial tem caído bastante. Tem algumas figuras específicas que eles adoram cobrar. O lado ruim é que tem uma galera que não consegue se achar muito com geometria, mas o lado bom é extremamente previsível, tá? É extremamente previsível. Quando a gente fala em geometria espacial, por exemplo, automaticamente a gente vai estar falando em geometria plana, porque você não vai conseguir saber geometria espacial se você não souber a plana, tá? E aí quando a gente está falando, por exemplo, em cilindro, se eu falo em cilindro para geometria espacial, lógico, eu estou falando em círculo, por exemplo, para plana. Então são conceitos assim que você é obrigado a saber. Ô Samuel, essas 10 questões que teriam uma chance de cair, eu vou explicar na segunda-feira, tá? Por que eu vou explicar na segunda-feira? Eu quero trazer um negócio super aprofundado para vocês, não aprofundado em grau de dificuldade. Eu quero trazer para vocês aqui aquilo que tem muita chance de cair. E eu quero reduzir o máximo a quantidade de erro do que vai cair. Só não façam assim, né? Não façam assim. Pô, o professor falou que vai cair, eu só vou estudar isso. Tá? Eu vou voltar a repetir, é bom. Hoje eu dormi pouco hoje. Aliás, isso é uma das coisas que pode acontecer com vocês aí na hora que entrarem em qualquer órgão da segurança pública. Plantão, às vezes, pode judiar um pouquinho. Gente, assim, ó, cuidem dessa situação de vocês, às vezes, só ficar ali no 60%, 70%, que o que está diferenciando são essas questões aí de um grau um pouco mais complicado, tá? Atravessem barreiras, tá? Não fiquem naquela assim, de, pô, eu vejo muita gente estudando aquilo que já sabe, cara. Você não vai estudar aquilo que já sabe, tá? Vou dizer outro conteúdo aqui que vai cair para vocês. Você vai cair de certeza absoluta. E essa eu me preocupo um pouquinho, porque essa vai ser uma questão dessas questões que te jogam do 70 para cima. Que é a improbidade administrativa, tá? Venho batendo nessa tecla aí de improbidade já há um bom tempo. Agora eu vou jogar uma coisa ruim. Duas coisas ruins. A gente analisando a Fundatec. A Fundatec, ela teve algumas alteraçãozinhas, tá? Pra gente que, cara, que vive concurso aí, deixa eu aproximar a câmera para vocês apreciarem melhor minha beleza aqui. Pra gente que respira concurso, a gente nota algumas modificações, como por exemplo, eu falei para vocês que a Constituição, eles estão começando a cobrar mais aquilo que está relacionado ao cargo. Só que eles não têm muito assim, eles pararam com aquele negócio de cobrar, às vezes, sempre a mesma coisa, que é o avaliador preguiçoso. Que ele é tarado para cobrar, por exemplo, princípios internacionais, tá? A relação do Brasil com os outros países aí na questão dos princípios internacionais do artigo 4º. É bastante cobrado ainda. Só que eles estão com uma loucura de, às vezes, cobrar um negócio nada a ver, que é lá no meio da Constituição. Quer um exemplo disso? E se eu fosse você, aí eu vou dizer, assim, aquela galera, assim, que essa é uma questão que vai subir dos 60 para 70, dos 70 para cima também. Competências da União. Tá? E aí eu tô falando em competências privativas e competências exclusivas da União.
Ah, eu tenho que saber essa diferença? Claro, você não quer passar, pô. Você tem que saber a diferença de competência privativa e competência exclusiva. Como assim saber? Você vai ter que decorá-las, tá? Então, toda essa parte aí dos artigos 21, 22, 23, 24, mais ou menos por ali, é interessante que você organize no resumo. É a segunda live, a live do domingo, que eu vou explicar como é que você vai organizar esse resumo. E um resumo bem feito tem muito valor, especialmente quando se aproxima da prova. Tá? Não, tem que rir um pouquinho, né? Porque estudar é um sacrifício. Falei hoje de manhã no nosso grupo ali também. Não sei se tem alguém que não é do grupo do WhatsApp aí. Quem não for, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição. Se já não tá. Cara, perdi a minha linha de raciocínio. Fui ler um negócio ali e perdi. Daqui a pouco volta de novo, assim, o raciocínio que eu ia passar pra vocês. Agora não. Cheguei a esquecer. Cara, mas assim, ó. Vocês têm que quebrar esse 70%. Outra coisa que cai bastante, e não caía, e eu comecei a ver cair o resumo, né? Questão do resumo. O resumo, vocês cuidem bastante dessa questão do resumo. Porque eu vejo muita gente fazendo o resumo. Quando você vai fazer as anotações, em vez de você anotar o que é mais importante, você anota a lei toda. Você transcreve a lei inteira. Tá? Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande aí com o resumo. Eu sei que tem muita gente que não faz resumo. Cara, e não deixa pra se dar conta disso depois que você perder a vaga, tá? Eu vim direito administrativo, tá? Uma coisa que eu falei essa semana aí pra vocês também, sobre ato complexo e ato composto. E eu achei que eu estava aprofundando um pouquinho, e eu vi cair em provas de nível médio, tá? E me chamou muito a atenção porque era uma prova de técnico administrativo. Ou seja, uma prova que, digamos assim, não tem um grau de complexidade assim alto, né? Então, a gente tem que cuidar, porque eu estou vendo que o avaliador de direito administrativo, ele tem essa complexidade, tá? Ele tem essa amplitude esse universo de questões, ele é muito grande para colocar para vocês, tá? Então a gente tem que cuidar, tá bom? Deixa eu ver o que é mais aqui, gente, que eu separei aqui para vocês. Tem uma outra, tá? Tem uma outra que eu sinceramente eu não me recordo se ela está na nossa no edital da brigada, que é a lei de acesso à informação. Se ela não estiver, eu acredito que possa vir. Se ela estiver, é algo que tem que dar uma atenção aí também, porque tem sido cobrado bastante isso aí também. Tá? Cara, eu fui dar o exemplo antes de habeas data, e habeas data é algo que eles estão cobrando bastante também. Lógico que, se a gente for colocar aí a questão de que vocês estão fazendo concurso para a Brigada Militar, é bom tá ligado aí nessa questão aí de habeas corpus, tá? Outra coisa, que se tem bizu para 21 a 24, não tem bizu. Aí o que eu falo para vocês não é só o que eu falo, quanto a minha experiência de estudo. São diversos professores falam isso. Lógico, tem uma forma de você entender um pouquinho melhor isso, tá? Tem uma forma de você entender um pouquinho melhor isso, mas ela é muito complexa.
ela é muito complexa. Você vai ter que ter um entendimento junto com as competências do legislativo. Tá? Porque você vai notar que, por exemplo, algumas coisas a União vai ter uma certa competência, o legislativo vai regulamentar, ou vai fazer a fiscalização disso aí. Então você tem como fazer, às vezes, uma ligação das competências do legislativo com a União, com o Estado, com os municípios. O que dá para dizer para vocês, assim, ó, uma das formas mais fáceis de você pegar isso é você entender que aquilo que teria uma... É simples. Aquilo que, digamos assim, está na esfera municipal, como, por exemplo, e é uma questão batida da Fundatec, que é a questão do transporte urbano a nível municipal, lógico que é o município. Agora, se ele falar, por exemplo, que você foi pegar Rio Grande do Sul, você foi pegar um Citralzão, um Unesul, e você foi descer para BC, e aí você tem que ter a regulamentação desse busão aí, para ele trafegar. Lógico que não vai ser município, tá? Porque ele abrange aí uma esfera muito maior do município. Cemitérios é uma coisa do município. Se a gente for, por exemplo, trabalhar com a competência para... É foda, cara. Se você for trabalhar, por exemplo, com a questão da posse de minérios, isso é a União. Mas se você for trabalhar, por exemplo, com a fiscalização das jazidas de minério, aí você já vai ter uma competência concorrente. Concorrente, cara. É complicado, tá? Aquilo que você conseguir tirar um pouquinho para essa ideia do que é a âmbito municipal, estadual e federal, tu vai livrar alguma coisinha. É interessante você saber que as competências estaduais, elas são residuais. Elas são residuais. Não é competência da União. Não é competência do município, vai sobrar para o Estado. Pô, eu achei que era o contrário, que não era a competência residual é do município. Não, é do Estado. E o Estado pode criar uma norma, desde que não contrarie a Constituição Federal. O Estado criou uma norma, veio a Constituição e criou a norma depois, se foi a norma do Estado. Tá? Eu estou entrando aqui em direito constitucional, mas enfim, só para mais ou menos ter uma ideia de como que vocês organizam isso. Eu ia dizer para vocês, para tentar fazer uma vinculação com o legislativo, só que não dá tempo de vocês fazerem isso, tá? Não vai dar tempo de vocês fazer essa análise aí junto com essa parte aí do legislativo. Até porque você vai precisar fazer uma análise muito aprofundada, mas muito aprofundada. Não é uma coisa que você vai fazer em uma semana. Eu, para entender um pouco disso, eu acho que eu demorei 1 mês, praticamente só estudando isso e todas as consequências disso, tá? Ocupação de solo por antena de radiodifusão, de TV, né? Por exemplo, para você entender sobre o sinal, é competência da União. Agora, para você entender para você colocar normas sobre aquele espaço que está sendo ocupado dentro do município, aí é do município. Então é uma loucura, tá? Quanto tempo em média após a autorização para sair o edital? Cara, eu dei uma data esses dias aí, eu vou dar, deixa eu ver aqui, agora fica melhor, porque agora essa live aqui eu acho que eu vou deixar. Vamos colocar aqui uma data para esse edital. Ó, eu vou colocar esse edital dia 4 de março. E eu vou dizer mais ou menos uma data de prova aqui. Março, abril, maio. Vocês podem me xingar, tá? Agora vocês vão me xingar. Maio. Essa prova
março, abril, maio. Tô olhando o calendário aqui, tá? Não tô ficando louco. Olha só. 25 de maio. É o que eu acho que vai ser mais ou menos essa prova, tá? É o que eu acho que vai ser mais ou menos essa prova. Deixa eu ver só se eu tô certo aqui. Março, abril, maio. É, mais ou menos isso. Nossa, professor, mas não pode, porque o governador falou que vai ser no segundo semestre. Cara, imagina assim, o governador tá com um monte de coisa na cabeça. Aí chegam lá pra ele, governador, quando é que vai sair essa prova? Ele não trabalha na brigada militar. Ele tem um conhecimento e, primeiro, ele tem uma equipe toda que trabalha junto com ele, tá? Provavelmente ele falou isso sem ponderar algumas outras situações, tá? É uma data que eu tô chutando aqui. Mas eu acho, falei hoje de manhã no grupo, que essa prova ela vai acontecer no primeiro semestre, tá? Não é querer falar nada, mas para quem me acompanha há um bom tempo, sabe que eu acertei quase todas as previsões aí sobre a Brigada Militar. Quando todo mundo falava que ia sair cursinho, eu disse, ó, não vai sair, tá? Não vai sair. Teve eu e mais outro cursinho do estado aqui do Rio Grande do Sul que falou corretamente essa questão aí para não querer ficar vendendo cursinho que nem louco, dizendo, ó, vai sair semana que vem o edital. E não saía, ficava passando, e realmente saiu só agora. Deixa eu olhar o que eles estão falando aqui. Assim, ó, só pra gente finalizar, tá? Só pra gente finalizar. Fundatec, né? Já que o nosso foco aí é a Fundatec, eu acredito que com essa quantidade de vagas, eu não acho que vão ser 50 questões, acho que vão ser 60 e vai ter raciocínio lógico aí no meio. Acho que a gente vai ter uma alteração grande de direitos humanos aí. Mas vamos pegar 50 questões para ficar fácil a métrica, tá? A comparativo com o que foi. 50 questões, gente. Não vai nessa loucura. Se eu fazer 25 eu tô dentro. Cara, tu vai se lascar se você fizer 25 essa vez. Eu acho isso, pelo menos, tá? Eu acho isso. 30 eu acho que você fica ali pra ser aprovado. 30 fica no limbo. Eu vou jogar uma nota de corte aí 32, tá? Ou 64% da prova. Tá? Então, eu acredito mais ou menos dentro dessa ideia, 64%. Se você está fazendo as questões, você está fazendo 60%, cara, se preocupa porque essa prova está começando a esquentar, tá? Tem que começar a se preocupar um pouquinho. Gente, alguma pergunta, alguma coisa a mais aí que vocês tenham de dúvida, que eu consiga falar, principalmente se for sobre a Fundatec. Eu não acredito numa prova não acredito numa prova complicada, tá? Ela vai ser mais... Gente, teve o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, meu nome está lá na lista de aprovados também. Né? É importante a gente falar não para se promover, para vocês saberem que daqui a pouco quem está conversando com vocês não é um Zé Ruela de concurso. O que mais tem é coaching aí, que não faz 10 anos que não fez um concurso. Essa prova da Assembleia Legislativa, ela foi difícil, mas não foi um nível hard não, cara. Então, para a brigada não vai ser um nível tão complicado, tá? Não vai ser um nível absurdo. Eu acredito aí numa prova fácil para médio. Acredito aí que para quem estudar aí vai conseguir aí essa aprovação e vai conseguir aí pelo menos 70%, tá? Conhecimentos gerais. Isso que eu ia falar e eu esqueci antes, cara. Conhecimentos gerais, eu vou dizer um assunto, tá? Que eu coloquei no grupo hoje. Para quem é aluno meu, tem a parte aí dos conhecimentos gerais, o grupo do WhatsApp.
E logicamente que eu vou privilegiar bastante aí também quem tiver o nosso curso, tá? A Revolução Farroupilha, certo? Dê uma olhadinha nessa história aí, porque isso tende a cair, tá certo? Aproveitando, colocar para vocês mais uma novidade, tá? Tem o professor Matheus aí, que também trabalha na Brigada Militar, eu vi que estava acompanhando a gente aí também. Ele faz parte aí desse curso aí, do nosso curso Reta Final, no qual as disciplinas voltadas a direito terão naqueles conteúdos mais relevantes e que a tendência é não ser decoreba, que você precisa de um auxílio maior para entendimento, vocês vão ter isso em vídeo, tá? Para que vocês consigam aí ter um entendimento mais aprofundado, né, em cima daquilo que costuma cair mais. Já vou falar de informática, tá? Então, vocês vão ter esses detalhes aí que vão fazer a diferença aí na aprovação de vocês, tá? Confesso que a gente estava dando uma analisada aqui com ele antes aqui de a gente entrar no ar, sobre a questão de valor, para a gente conseguir chegar no valor mais interessante possível para vocês, quem é aluno, para quem é aluno, e também para quem adquirir ali nas primeiras horas que a gente tiver aí com o lançamento do curso, tá? Outra coisa, não negligencie, isso eu vou dizer para vocês, fiquem ligados aí nas 3 lives, tá? Não estou fazendo isso aqui para apresentar curso. Realmente tem algumas coisas ali, gente, que não deixem para saber disso depois que vocês tiverem o resultado negativo. Não pensem que a vaga de vocês ela está garantida. Ela não está, tá? Eu vejo muita gente assim, agora eu sou caveira, agora eu sou foda e não sei o quê, e eu vou dar tiro em todo mundo, eu vou pegar os vagabundos e isso e aquilo. Cara, você não tá dentro ainda, e essa pode parecer meio contraprodutivo, mas essa indignação tem que fazer parte do teu dia a dia para você conquistar. Você tá perto disso. Tão perto que talvez ano que vem você já esteja aí nas ruas aí com a farda, tá? E ainda, final do mês ali, com 5, 6, 7 mil aí no bolso. Pensa o que é que você tem hoje, pensa 5, 6, 7 pingando no teu bolso. Que vai aparecer de interesseiro e de interesseira, meu irmão. Assim, ó. Informática. Quantas questões por dia o senhor acha? Senhor pelos cabelos brancos, né? Tá foda falar isso que fazer a barba, que tá feia a coisa. Só responder antes ali informática. Informática eu acho que tem 70% de chance de cair, mas tem 30% de não vir para vocês. Então, informática pouco eu falo, mas assim, informática eu acho a maior loucura estudar por videoaula ou por apostila, tá? No uso, se você não tem o Office, se você não tem, nossa, não sei o que é o Office. Cara, eu me preocupei um pouquinho. Word, PowerPoint, Excel, mexe em tudo nele. Você não vai explodir o computador se você mexer em tudo nele. Vai passando nos ícones, vai passando em cima nos menus, vai passando nas seções, que é aquela partezinha, aquele risquinho que divide onde estão os ícones, tá? Vai olhando tudo que tá lá, para o mouse em cima, ele vai te dar o nome de cada ferramenta. E paralelo a isso, quando sair o edital depois, eu vou falar para vocês como é que a gente vai organizar esse estudo. Quem tem o curso regular aí, a gente vai fazer uma parte específica só explicando como a gente vai organizar esse estudo, e para os demais, no curso aí o Reta Final também, tá? Mas basicamente por questões. Basicamente por questões. Aquilo que precisar daqui a pouco do entendimento um pouquinho maior, eu vou dar uma pincelada para vocês aí sobre alguns conceitos de Trojan, Backdoor, Keylogger, Screen Logger. Então,
protocolos de envio, SMTP, FTP. Então a gente vai falar sobre algumas coisinhas que podem cair para vocês, mas vamos se preocupar com isso aí a hora que esse edital sair. Quantas questões por dia? Isso é muito relativo. O ideal. Só que assim, ó, depende da fase que você está no teu estudo. Terminei todo o estudo. E agora só vou fazer por questões. E isso seria um cenário ideal 1 mês antes do edital. Seria você fazer por dia umas 150 questões. Tá? Umas 150 questões. Nossa, professor, 150 questões, gente. Eu fui fazer uma prova. Foi Câmara dos Deputados. Se eu não me engano, era 60, 70 questões de manhã e umas 60, 70 questões de tarde. E questões nível NASA. Questões assim, absurdas. Maioria de professores aí, pós-graduação, que lecionam em faculdade, não saberiam responder metade das questões. Então, tranquilamente factível, dá para fazer aí sem problema nenhum. Ah, mas eu tô no meu estudo ainda. Cara, é difícil. Se você tá no começo do teu estudo, você não vai conseguir fazer questões. E tu vai queimar questões que depois você poderia responder ela na veira. Então, assim, se você já tá no meio do estudo, já viu 50% do conteúdo, aí assim, ó, que você faça umas 20 a 30 questões por dia distribuído naqueles conteúdos que você já viu, tá? Ficaria legal. Aí ficaria mais fácil até a gente analisar por semana, né? Que você fizesse aí mais ou menos umas 150 por semana, 200 por semana, estaria aí num ritmo bom. E para fechar, gente, pegando os mesmos moldes da Fundatec, cuidem para que vocês não passem. Deixa eu só fazer uma conta rápida aqui, tá? 3, 180, 63. Cuidem para não ultrapassar não ultrapassem 4 minutos de resolução de questões em português e matemática, tá? Tente não ultrapassar 4 minutos de resolução de questão em português e matemática. E tente não ultrapassar 2 minutos e meio em resolução de questões de legislação, tá? Isso aí a gente vai abordar também ali no Reta Final. O Reta Final é um curso que, à medida que as aulas vão passando e a gente vai tendo as informações, esse edital vai sair no meio do curso, a gente vai dando essas dicas para vocês, que são dicas que, se ninguém chegasse para vocês, provavelmente ninguém diria para vocês. Eu nunca vi cursinho falar isso aí. Qual é a gestão de tempo que você tem que fazer? Quais são as disciplinas que você começa, quais são as disciplinas que você termina, por que você começa por A, por que você termina por B. Isso faz uma diferença enorme, tá? Galera, então é isso, né? Espero que tenha sido produtivo aí para vocês, né? Agradeço o atraso aí, agradeço a compreensão aí por esse atrasinho aí também. E espero vocês aí, então, no sábado, às 17 horas. Tiverem outros grupos aí, quiserem compartilhar isso também, sempre ajuda. No que tange a agilização interna da BM, será que desta vez a banca vai cobrar de fato com esse respectivo conteúdo? Cara, eu tenho uma pulga atrás da orelha com isso, porque a Fundatec costuma... Olha que loucura, né? Ela não costuma cobrar. Eu acho, sabe por que acontece isso? Porque é difícil achar quem faça questões e tem experiência de questões, tá? Porque é uma merda você ter que anular a questão, tá? Normalmente o avaliador que tem uma questão anulada, ele nem recebe por essa questão anulada, né? E a banca não quer deixar de pagar por um cara que prestou um serviço. É que nem você contratar professor para cursinho.
Algumas disciplinas são horríveis de achar professor para cursinho, mas são horríveis. Português é horrível de achar, mas muito difícil, muito difícil. Então essas disciplinas que são difíceis, às vezes eles tiram um pouquinho de questões. Só que se eu for analisar as questões de prefeitura, eles sentam a mão na parte de estatuto dos servidores, principalmente cobrando lá formas de provimento de vacância, integração, reversão, né, nomeação, e por aí vai. Só que o da brigada a gente tá no limbo, tá? O que a gente pode dizer para vocês, e aí como professor, a gente vai fazer o maior esforço possível e impossível para reunir e entregar para vocês aquilo que a experiência de prova, e gente, isso conta demais. Quando a gente olha um trecho de uma lei, a gente sabe que aquele trecho pode virar questão. Porque tem como você perguntar. Tá? Alguns trechos de lei, eles não te dão brecha para você fazer uma pergunta ali. Então a gente vai instruir vocês aí dentro desse cenário. 3 de estatuto, só que aí a gente tem que fazer uma seguinte análise, assim, ó. Pensem comigo, tá? A gente tem 50 questões. 10 de português, 10 de matemática, 10 de conhecimentos gerais, 5 de informática. Sobraram 15. O cara dividir isso em mais ou menos umas 7, 8 normas de direitos humanos, vai cobrar uma de administrativo, vai cobrar uma de direito constitucional, vai cobrar uma de Maria da Penha, vai cobrar, isso é obrigado a cobrar, constitucional, direito administrativo, Maria da Penha, deve cobrar uma ou de estatuto do idoso ou de estatuto da criança e do adolescente, que deve aparecer aí. Tu tá vendo como sobra muito pouco para você reunir em alguns outros assuntos? Então, por isso que é muito difícil que às vezes eles cobrem mais de uma questão em determinadas normas, porque eles têm que colocar outras que são importantes também. Senão você vai ter que deixar alguma coisa de fora que você não poderia deixar de fora. Então esse jogo ele é bem complicado, tá? Isso é bem complicado. Rafaela. Cara, tinha que vir uma bola nas costas, né? Escoliose. Gente, essa eu não sei responder, tá? O que eu posso, daqui a pouco, talvez largar essa bucha aí pro Matheus. Talvez, se ele souber alguma coisa nesse sentido aí depois. Ô, Rafa, se você estiver lá no grupo, se você não tiver, o link vai estar aqui embaixo na descrição depois, tá? Senão eu vou ver se a gente consegue essa informação para você. Então, assim, como eu havia falando, é difícil você conseguir colocar todos esses conteúdos aí, alguns aparecem sempre em prova, tá? Aparece sempre em prova. Mas assim, agora é para finalizar, tá? Juro que tá 57 minutos, vou finalizar em 1 hora aí. Gente, não negligenciem as disciplinas que vocês não estão muito bem. Parem um pouco de estudar aquilo que vocês já estão dominando, tá? Parem de estudar um pouco aquilo que vocês já estão dominando e vão para aquilo que vocês já não dominam tanto. Cara, uma loucura assim. O cara tá acertando todas as questões de porcentagem. O cara é um demônio. O cara podia trabalhar no Banco Central lá, não erra uma. Aí o cara enlouquece fazendo só questão de porcentagem. Cara, estratégia errada. Loucura. Loucura. Tá? Se drogou. Então, assim, foca nas tuas fraquezas para apavorar vocês. Esse apavoramento é bom. Talvez essa prova aconteça em uns 4 meses, 3 ou 4 meses, tá? Analisa o seguinte, se for 4 meses, você vai ter 120 dias. 120 dias seriam 480 horas de estudo.
tá? Se a gente for pegar, por exemplo, aí 4 horas por dia. 480 horas de estudo, eu vou tirar, assim, que só português, para você ver bem, língua portuguesa, bem, você vai precisar de, no mínimo, umas 60 horas. Tem muita coisa para ver. Tá? Dá mais de 60, que tem a resolução de questões no meio, tá? Então, não negligencia todo o tempo que você tiver, tira para estudar. Fechou, galera? Forte abraço para vocês aí. Aguardo vocês sábado, então, aí às 17 horas. Quem não se inscreveu aí, se inscreve. Por favor, se inscreve, tá? Dá um joinha aí também. Se puder compartilhar isso nos outros grupos também, aí dá uma força pra gente aí. E é isso aí. Vamos derrubar essa Fundatec aí. Fechou? Valeu, galera. Um abraço aí pra vocês.